Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira, hoje dia 28 de março de 2024, e nosso devocional diário hoje está no início do livro de Tiago. Iniciamos hoje a leitura da carta de Tiago. Ele se apresenta como o autor da carta no versículo 1 e se coloca como um servo de Deus e de Jesus Cristo. Sabemos que esse Tiago que escreveu, na verdade, era o irmão de Jesus, aquele mesmo Tiago que se torna um líder da igreja ali em Jerusalém, depois da morte de Tiago, irmão de João. O Tiago que aparece é esse Tiago, irmão de Jesus, e ele escreve essa carta e tem uma proeminência bem grande na igreja em Jerusalém. E ele está escrevendo justamente aos irmãos ali de Jerusalém, os judeus, na verdade, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. As 12 tribos já estavam dispersas há muitos séculos, há muitos anos, mas ele continua falando com elas, continua mandando ali para aqueles judeus que estavam ali longe e com certeza tinham se convertido ao cristianismo. E ele começa já a sua carta trazendo palavras aqui que podem soar estranhas aos nossos ouvidos. Grande alegria é o fato de passar por diversas provações. Considerar o motivo de grande alegria passar por provações é algo que soa muito estranho a qualquer ouvido naquela época ou em nossa época. Mas ele está dizendo que a nossa fé, quando ela é provada, quando nós passamos pelas provações, nós vamos estar produzindo perseverança em nossas vidas. Tiago, ele é muito prático na sua carta. Ele vai, todos os capítulos nós vamos ver que ele vai direto para a prática. Paulo geralmente começa com doutrina e depois ele vai mostrando ali na prática o que deve ser feito. Tiago não, ele já vai direto para a prática e vai dizendo que as provações elas vão ter um produto final, que é a perseverança. E ele vai dizendo que aquele que tem condição humilde deve ficar feliz quando tiver elevado a sua posição, que o rico deve se orgulhar também se passar por condição humilde. Não interessa a condição em que nós estamos, somos humildes e vamos crescer, ou se somos ricos e vamos cair naquilo. O importante é estarmos com Cristo, porque no fim das contas, tudo passará como a flor do campo, é o que ele vai dizer. E aí ele continua, versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A provação, ela nunca é final aqui na terra, sempre haverá momentos de bonança, momentos de tempestade, mas que tenhamos sempre a convicção de que passando pelas provações bem, nós vamos receber a coroa da vida que está preparada para nós. Ele vai dizer que as tentações, quando vêm, nós não podemos dizer que fomos tentados por Deus. Por quê? Porque cada um de nós é tentado e atraído pelo próprio desejo, pela própria cobiça ou pela própria concupiscência, como dizem algumas versões. E nós somos arrastados, seduzidos por ela. Versículo 14 diz assim, o 15 diz: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Nos diz assim na NVI. Ou seja, cada um de nós é atraído, tentado pelos seus próprios desejos. Os desejos que estão em nós é que nos atraem, e se nós nos deixarmos levar por eles, nós vamos cair e vamos acabar morrendo. Mas nós devemos fugir disso. Por isso, para como vencer? Praticando a palavra de Deus. E ele diz no versículo 19, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus, e sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ele está dizendo para nós aqui de maneira clara, especial, que nós temos que estar prontos a ouvir, nós temos que estar prontos a fazer a vontade de Deus e não falar tanto, tardios a irar-se, tardios a falar, porque assim nós vamos viver a verdadeira justiça de Deus, porque quando estamos irados, quando perdemos o controle do nosso temperamento, pode ter certeza que a justiça de Deus, ela não se manifestará dessa maneira. Então que nós ouçamos a palavra e pratiquemos a palavra, porque senão nós vamos estar nos enganando. E como praticar a palavra? Ele vai dizer no último versículo, dizendo que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Como eu disse, Tiago tem um tom muito prático na sua carta. Ele está dizendo para nós aqui, para nós não nos corrompermos com o mundo e cuidarmos das viúvas, dos órfãos, cuidarmos dos necessitados. Naquela época,
Cada órfão e cada viúva, eles não tinham auxílios, não tinham ali pensões para estarem sendo cuidados, mas hoje eles têm. Mas em todo meio, em todo tempo, sempre há necessitados, e é nossa obrigação, como servos do Senhor, como ouvintes que praticam a palavra, estar cuidando destes também. Que assim seja em nossa vida, que nós fujamos de todo mal, que nós busquemos sabedoria, e ele vai dizer que essa sabedoria que vem do alto, descendo do Pai das luzes, ela não muda, e que nós busquemos essa sabedoria do Pai para cumprirmos a sua palavra. Que Deus abençoe esse dia e a paz do Senhor.